O camarada acorda, não estou dizendo que todo mundo faz bom negócio, mas ninguém fala assim, eu quero fazer um negócio para eu perder. Eu vou lá, eu comprei esse carro aqui por 5 mil, agora eu quero perder, então eu vou vender por 1.500. É meu alvo hoje. Se uma pessoa falar isso, o que você pensa da pessoa? Tem alguma coisa por trás, né? Então eu acho que todos nós, né, desejamos fazer bons negócios que resultem em benefícios para nós e para as nossas famílias. Também eu acho que é consenso que ninguém deseja sofrimento. Então fazer um bom negócio todo mundo quer, e também eu acho que ninguém deseja o sofrimento. Sabendo que em alguns casos o sofrimento até é benéfico. É só você lembrar dentista. Dentista, você sabe que você vai lá fazer o quê? Sofrer. Não existe outro objetivo você chegar no dentista. Aquilo deveria ser em silêncio, aquela maquininha no mínimo. E ainda tem uns dentistas que eles gostam, eles falam assim, você quer com ou sem anestesia? Eu falo, dá para você dar geral? Porque tem uns loucos que fazem sem anestesia, eu não sei como uma pessoa. Então, ninguém gosta de sofrer, mesmo que seja algo bom. Ninguém gosta da dor. Agora, na última mensagem nossa, na sequência da mensagem que nós estamos fazendo em Marcos, nós percebemos que Jesus ele mostrou um preço para aqueles que querem ser discípulos. Se você olhar aí, ó, pega aí Marcos, capítulo 8. Acharam? E aí, o Senhor, versículo 31, então o Senhor começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse. E depois que ele começou a falar isso, Pedrão chega lá e aí o Senhor fala, ó, afasta de mim, né? Você não está falando a coisa certa, estou sendo bem legal com Pedro agora. E aí, depois ele diz lá no versículo 33, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro e tal. Versículo 34, então chamou a multidão e disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. E nós ensinamos que aqui é o preço do discipulado, que envolve aqui sofrimento, que envolve rejeição. Porque o próprio Senhor Jesus, ele necessitava ser rejeitado. Lembra que nós explicamos? Tinha que ser rejeitado e de forma oficial, precisava ser em Jerusalém pelos líderes religiosos. Também nós mencionamos, o Senhor Jesus mencionou, melhor dizendo, através da narrativa de Marcos, que alguns não morreriam antes que olhassem, enxergassem, ou seja, com seus próprios olhos, a glória do reino de Deus. Enfim, Jesus sabia que os seus discípulos teriam dificuldade em olhar para um Messias libertador, salvador, prometido, vindo do Senhor e sofresse. Ao ponto de ser morto. É algo muito difícil para um judeu entender isso. E os discípulos do Senhor eram o quê? Judeus. Então, nós acreditamos que o Evangelho de Marcos, ele não é escrito assim, solto. Escreva um pouquinho agora, descanso, depois eu escrevo mais um pouquinho. Não. Toda a narrativa é uma construção. Tem uma linha lógica, como o pastor Tiago vai chamar, uma linha condutora, que todos os textos estão amarrados. Então, o que nós vamos ver hoje é uma continuação do ensinamento do Senhor Jesus sobre quem Ele é. E essa ideia, para ficar bem claro para os discípulos, o que fazia parte do plano de Deus. Jesus, então, ele comprova, nos versículos que foram lidos, a sua messianidade e o plano de redenção do Senhor através do sofrimento e rejeição desse Messias. E aí, então, ele revela a sua glória. Então, para você que está anotando,
o tema da nossa mensagem hoje é: quem viu, viu. Quem não viu, verá. Porque todos, até o ímpio, vai chegar o momento em que ele verá Jesus, a sua glória. É óbvio que num outro contexto, mas todos verão o Filho do Homem, a sua glória, em determinado momento. Sendo assim, nós queremos provar que Jesus aqui ele revela a sua glória e ele explica aos seus discípulos como funciona. Como que fica claro que ele realmente é o Messias dentro desse plano redentivo. E aí então nós vamos estudar, eu quero tentar fazer de uma forma diferente hoje. Eu quero trabalhar o texto conforme apresentado, ou seja, trabalhar essa narrativa e entendendo partes por partes, versículo por versículo, e até mesmo pensamentos por pensamentos. E aí nós tiramos a nossa conclusão, a nossa interpretação. Tudo bem? Então olha lá para o versículo 1 ou versículo 2 do capítulo 9. Vamos ler até o versículo 4. Acharam? Está escrito assim, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então, fica claro que nós temos todos esses paralelos aqui do relato de Marcos, trazendo as informações sobre essa transfiguração, mas um paralelo com o conhecimento judaico, e principalmente ligado ao grande líder dos judeus, que foi quem? Moisés. E depois o próprio Elias, quando resgatou, trouxe o povo à verdade ali, combatendo a idolatria do Estado de Israel, do povo de Deus, na época contra Baal e a princesa ali, lembra? Com Acabe, quem era a princesa? Jezabel, ele até ficou com medo depois. Então, nós temos aqui um conhecimento cultural que, de certa forma, levava esses discípulos a interpretar a messianidade de Jesus de forma diferente. E eu quero provar para vocês que, de certa forma, nós fazemos isso também. Quando analisamos um conceito de 2000 anos atrás com o pensamento ou com a forma de interpretar dos dias atuais, qual é o risco? Enorme, porque nem sempre uma coisa que foi dita há 2000 anos atrás tem a mesma ideia ou o mesmo conceito nos dias atuais. Sendo assim, quando você vai enxergar aqui a glória de Jesus, fica nítido que é maior do que Moisés e Elias, e isso revelado no monte. Portanto, aqui, Jesus fica claro, principalmente para o judeu, que ele era um porta-voz de quem? De Deus. Jesus é um porta-voz de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler o texto em Êxodo que revela isso. Agora pensa, 6 dias depois, olha como o texto tem vários paralelos com a cultura judaica. 6 dias depois, no texto de Mateus, está lá em torno de 8 dias. Depois a gente discute isso. Mas, 6 dias depois, na linha ou nos escritos do Antigo Testamento, e até mesmo no judaísmo, pode significar um tempo de preparo. Preparo para quê? Vou ler um texto para vocês. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Êxodo capítulo 24, versículos 15 e 16. Então o judeu ele tinha na mente que antes mesmo de vir a informação divina, de vir a manifestação do Senhor, tinha um tempo de preparo. E a simbologia aqui muito
estava ligada com os 6 dias. Até porque o 7º dia é o dia de descanso, não, dia do Senhor. A ideia do descanso é justamente contemplar o Senhor, você parar para olhar para o Senhor. Então, Marcos deixa registrado. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Está vendo algumas comparações com o Antigo Testamento? Em muitas ocasiões, então, se fazia necessário testemunhas. E parece que Jesus gostava de chamar esses 3 discípulos. Se você olhar lá, 5:37, 14:33, 13:33, e até aquela musiquinha que nós cantamos, como que é a musiquinha dos 3? Pedro, eu não vou cantar para não ficar, né? Está sendo gravado. Mas note que esses 3, tudo que parece que era importante assim, o Senhor Jesus estava trazendo eles para ser testemunhas. Está perto. E aí diz assim, ali ele foi transfigurado diante deles. O texto de Lucas, que é paralelo, o texto de Lucas 9:29, ele nos ajuda mais. Ele diz assim, enquanto oravam, a aparência do seu rosto, é o rosto de Jesus, se transformou. E suas roupas ficaram alvas, resplandecentes, como um brilho, um relâmpago. Agora, olha só. Essa transfiguração, o que é que estava acontecendo? Começou a transformar a aparência de Jesus. Por algum momento, aqueles discípulos eles começaram a enxergar Jesus e viram essa transformação. Tente estar na situação desses discípulos. Você está orando e de repente aquela pessoa começa a ser transformada. Como que você ficaria? Eu tenho um propósito de eu fazer essa pergunta. Porque esses discípulos ficaram como? Apavorados, né? Então Jesus ele começa a ficar transformado. Mas que tipo de transformação? Começou a ficar vermelho? Verde. Se fosse verde seria o Hulk, né? Mas não. Ele começa a tornar, e aí Marcos narra assim, suas roupas se tornaram brancas, mas de um branco diferente, que não, ele não quer dizer com a cor, de um branco resplandecente. E ele diz, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E naquela época existiam homens que eles eram profissionais, né? Seriam hoje as nossas lavanderias aí que existem, mas eram homens profissionais que eles lavavam as roupas, tiravam manchas, onde em casa, no lar, você não tinha os produtos e as condições para fazer. Ele está dizendo, era um branco tão resplandecente, que nem um lavandeiro profissional conseguia deixar branco daquele jeito. Em outras palavras, aqui Marcos está usando aqui um superlativo para mostrar não a cor, mas o quê? O estado. A plenitude da luz, da forma, de quem é Jesus. Então aqui os discípulos, eles estavam olhando para Jesus, mas eles estavam enxergando o quê? A glória do Senhor. Lembram Moisés? Moisés subiu ao monte, quando ele subiu no Monte Sinai, e ele ficou um tempo com o Senhor. Quando ele voltou, o que o pessoal pediu para ele? Põe um véu, põe alguma coisa aí, porque o rosto dele fazia o quê? Resplandecia. E resplandecia o quê? Todo mundo sabia que ele esteve com o Senhor, porque ele resplandecia a glória do Senhor. Agora pense, Jesus ele não é Moisés, ele é o próprio
Deus. Então, quando os discípulos começam a olhar e começam a resplandecer nele, começa a resplandecer essa glória. Os discípulos estavam vendo quem realmente era Jesus. Comece a pensar como um judeu. Tente se colocar no lugar dele. E aí, de repente, ele está acreditando, Pedro já tinha acabado de dizer em Cesareia, o Senhor é o Cristo, lembra? Daqui a pouco ele toma uma bronca do Senhor Jesus, você não está pensando, e Jesus está sempre ensinando, e de repente eles estão orando separados. E aí começa essa transfiguração. Começa a brilhar. Eu estou imaginando aqui, o que você faria? Eu tentei responder isso para mim mesmo. O que eu faria se eu encontrasse com o Senhor Jesus e toda a sua glória brilhasse na minha frente? Versículo 4 diz assim. Ainda continuando. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Só uma coisa interessante sobre esse texto. Esse texto ele é muito rico, mas ele nos deixa muitas perguntas sem respostas. Por exemplo, como que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? Eles tinham um retrato? Parou para pensar? Porque como que funcionava? Era pintado? Será que não? Apareceu, será que Moisés era uma figura tão conhecida assim, retratada, que dava para eles saberem? O que eu quero mostrar com isso é que esse episódio aqui, ele foi acontecendo, o próprio texto de Mateus, ele mostra que os discípulos ficaram apavorados quando ouviram a voz na nuvem. Esse é o meu filho amado, vocês devem fazer o que com ele? Ouvi-lo. Então, parece que Marcos aqui ele não se preocupou em nos trazer todas as respostas, mas enfatizar exatamente o propósito, que era mostrar quem é Cristo. E mostrar tudo a sua glória. E agora pense, duas autoridades extremamente importantes e relacionadas com o Senhor. Moisés e Elias. E quem estava lá agora? Jesus. Alguns judeus, para vocês terem uma ideia, acreditavam que Elias, ele não tinha morrido e que ele poderia aparecer a qualquer momento, como um anjo. Outros acreditavam que Moisés tinha sido enterrado pelo próprio Deus. E alguns ainda acreditavam que Moisés não estava vivo. Que Moisés estava vivo, desculpa. Que ele não morreu. Que o Senhor estava preservando ele. O que eu quero mostrar com isso? Nós estamos falando de personagens, de pessoas, que para um judeu é muito, mas muito importante. Representava uma liderança. Representava a ligação, inclusive, com o Senhor. Porque Moisés foi quem mesmo? Que foi usado pelo Senhor para a libertação do povo do Egito e depois todo o trabalho de constituir o povo em povo de Deus, dando a terra, dando a constituição. E Elias, o resgate disso. Jesus, então, ele é o Messias. Porque os representantes dessa antiga aliança, de toda essa representação com o Senhor, deixando ver Jesus com ele, mostra que Jesus, ele deve ser honrado, que ele está ali, então, como sim, líder do Senhor, líder servindo ao Senhor. E fica claro que Jesus realmente é o Messias prometido. Qual era o propósito desde lá de Cesareia? As pessoas dizem que eu sou quem? E aí eles respondem, alguns dizem que você
é um profeta, outros dizem que você é isso, aquilo. E vocês, quem vocês dizem? Você é o Cristo. E aí Jesus agora está trabalhando, mostrando para ele que ele realmente é o Messias prometido. Mas eu volto novamente. Mas chegou um momento que Jesus falou, então agora estou indo para Jerusalém para sofrer. E aí, não, então peraí, então se você isso aí, você não pode ser o Messias. Como? Então nós temos aqui uma afirmação do Senhor debatendo na mente de um contexto cultural. O que eles pensavam, as expectativas que eles tinham. Então, se você tem agora essa revelação, essa apresentação do Senhor, nos versículos 5 e 6, nós temos uma reação do homem frente a essa glória de Jesus. Olha os versículos 5 e 6. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Versículo 6. Ele não sabia o que dizer, pois ele estava o quê? Apavorado. Os discípulos, eles não conseguiam ficar parados. E eu pergunto, antes de eu explicar esses pontos, eu pergunto, você faria o quê? Se você estivesse naquela situação e vendo a glória do Senhor e aparecendo ali Moisés e Elias com todo... Você fala, e agora? Eu vou fazer o quê? Parar? Escutar? Tenho que me mexer? Eles querem que eu cante? Eu oro? O que eu faço? Fato é que toda vez que a glória do Senhor é revelada àqueles que são seus discípulos, mexe com eles. De alguma forma mexe com eles. Eles acabaram ali, os discípulos, de visualizar não somente o Jesus, mas como eu disse, Moisés, Elias. Tratava-se de um encontro que mostrava a glória do Senhor, mostrava aí a messianidade de Jesus. Era algo fantástico, que talvez todo judeu gostaria de ver. Não só o judeu, nós também, né? Inclusive, quando eu chegar no céu, eu quero fazer umas perguntas sobre esse episódio, tá? Agora, trata-se então aqui, ou melhor, cada ano, só para a gente ir entendendo, cada ano os israelitas eles armavam tendas. Por que eles armavam tendas? Eles estavam aqui comemorando a presença de Deus no meio deles quando eles estavam no deserto. Era festas. Então Pedro sabia fazer, todo judeu sabia fazer tendas. E talvez, veja, eu não estou afirmando, estou falando somente, talvez, Pedro pensou em fazer alguma coisa. E em figuras, em frente a essas pessoas ilustres, que representam o Senhor, vamos fazer alguma coisa para eles. Primeira coisa que vem à frente. Você já ficou sem graça na frente de alguma pessoa? Tipo, uma pessoa importante, ou uma pessoa que você tem alguma coisa assim que você fala, nossa, essa pessoa é o máximo, e você chega na frente dela, o que você faz? Dá um autógrafo. Não seria isso? Hoje é mais ou menos isso que funciona, não é? Você vê lá vou pegar um artista famoso, um jogador de futebol, que você tanto... E aí você chega lá, está no mesmo restaurante, você vê, eu vou lá, eu vou falar com ele. Na hora que você chega e fala, dá um autógrafo. Fica difícil, não é isso? O que foi? Selfie. É verdade. Não existe mais autógrafo, né? Desculpa. Eu falei para a irmã, tira uma fotografia. Ela falou, não existe mais fotografia. Eu falei, como assim? Eu falei, é foto. Porque fotografia tem o negócio da grafia, de imprimir. Ai, meu Deus, eu tive que me atualizar. Mas voltando aqui. Pedro, eu acho que ele ficou nessa situação. E agora, o que eu faço? E o que vem a primeira coisa? Vou fazer uma tenda. Pedro ficou desorientado. Eles ficaram apavorados.
Eu também posso entender que toda vez que a glória do Senhor, de alguma forma, é exposta, é trazida à frente do homem, o homem ele não consegue ficar parado e muitas vezes ele fica com medo. Quem lembra daquele texto de Isaías, capítulo 6, tão famoso? Lembra de Isaías, quando passou ali, santo, santo, santo? E aí no versículo 5 ele diz, então eu gritei, Isaías dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 5, para quem que está anotando. Olha só que interessante. Pedro, ele estava acreditando, e acertadamente, o quê? Que ele está vendo ali representantes do Senhor. No versículo 7, para a coisa ficar mais interessante, diz assim, a seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. Envolveu quem? Jesus, Elias e Moisés. E dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouça. E aí então, o que está acontecendo aqui? Se Pedro já está apavorado, por isso que o texto de Mateus diz que esse apavorado se dá por conta de ele já ter escutado essa voz. Mas eu fico imaginando, novamente, eu quero fazer esse trabalho com vocês. Você está ali, você vê então Jesus, você vê toda a glória, e aí de repente uma nuvem, ele já foi transformado, você viu aquele branco que você não conhece, que você nunca viu em lugar nenhum, e aí de repente vem a voz. Esse é o meu filho amado. Gente, se apareceu uma voz aqui agora, apareceu um morceguinho antes do culto aqui, o que aconteceu? Se apareceu uma voz aqui, Tremembé, Tremembé. Não fica aquela porta ali, cai. Agora pense. Quando Deus mostra a sua glória, ou quando Deus fala conosco, o que deve aparecer no nosso coração? Não é simplesmente temor, não quero que você fique aqui que nem Pedro, não é essa a ideia. Mas a ideia é que nós não conseguimos ser mais as mesmas pessoas. Assim como Deus falou por intermédio de Elias e Moisés e ao seu povo em outras épocas, agora ele está falando através de Jesus, o seu filho. E os discípulos de Jesus deveriam saber que Jesus é o Filho amado. E que todos devem dar ouvidos a ele. Se a gente passar rapidamente, parece que esse texto é só mais um texto. Mas olha só, note o seguinte, primeiro, o ouvi-lo aqui é um imperativo. Significa o quê? Não é opcional, é uma ordem. Ouvir Jesus é uma ordem. Outra coisa que talvez possa passar assim, rapidamente, é que ele não está falando simplesmente de ouvir. Tá bem, vai Jesus, fala aí que eu vou escutar. Não é isso. O ouvir aqui é chamar a atenção, é dar atenção, é considerar. Não há espaço para uma desobediência, não há espaço para um questionamento, não há espaço para uma dúvida do que se deve ou não fazer quando Jesus fala. E agora, isso está amarrado ao conceito de ser discípulo. Por que está o conceito de ser discípulo? Porque existe um preço para ser discípulo. Lembre-se que ele está explicando isso. E essa voz, todos nós aqui estamos ser a voz do Senhor, ela está mostrando, ouça o que ele está falando. Então, o conceito de ser discípulo, o caminho é seguir Jesus. Seguir o quê? O que ele disse. Um caminho que inclusive ele seguiria, que é o caminho de sofrimento. E o caminho, olha só que interessante, que aqueles discípulos não estavam concordando. Lembra que eu disse que é difícil para um judeu
peraí, você é o Messias, você é o Messias libertador, você é o Messias que vai resgatar a nação, e está dizendo que vai morrer? Não, eu não concordo com isso. Então não é por acaso esse episódio, esses fatos que ocorreram, de Jesus ser revelados a ele como o Senhor e ao lado Elias e Moisés, porque eles tinham que entender que quem estava falando ali é Deus. Talvez muitos ouviam o Senhor Jesus naquela época, mas fica claro que nem todos davam atenção. Nem todos tinham consideração, nem todos tinham obediência. Então não é só ouvir Jesus. Porque às vezes aquela pessoa que ouve e fala assim, eu não quero, pronto, acabou, é até mais fácil de lidar com aquele que te dá ouvido. Fala, não, é legal. E talvez hoje aconteça a mesma coisa. Quantos de nós estamos aqui ouvindo Jesus? Mas a pergunta é, quantos de nós vai considerar Jesus? Considerar o que ele está falando, levar em consideração, e isso é bem simples. É fácil de percebermos como temos dificuldades. Quantas e quantas vezes você já deve ter ouvido princípios aqui, e você concorda, mas não dá ouvidos. Espera aí, pastor, você concorda, mas isso é meio incoerente. É isso mesmo. Por exemplo, vamos criar alguns exemplos? Na prática, pode ser? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Nós devemos nos preparar para adorar o Senhor no domingo. Então você não pode chegar atrasado. Você ouviu? Você considera? Falamos pela manhã que não podemos ficar insensíveis com a construção da casa do Senhor. Você ouviu? Considerou? Falamos que devemos ser dizimistas. Ouviu? Considerou? Qual que é a diferença então de ouvir e considerar mesmo? Obediência. Não adianta eu saber que isso é o correto, inclusive que eu estou fazendo o contrário ao correto. Eu tenho que tomar a atitude de fazer a coisa certa. Então, quando a voz aparece, esse é o meu filho amado, vocês devem fazer o que com ele? Dá atençãozinha para ele, cuida dele. Não, ouçam. O discípulo de Jesus não tem escolha. Ele é o quê? Obrigado a escutar o Senhor. E eu estou falando não de escutar, simplesmente de considerar. Agora, quando nós olhamos para os versículos 8 a 10, novamente nós temos a reação do ser humano frente a tudo que está acontecendo, frente ao que ele acabou de escutar. Então, no versículo 8 diz assim, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E quando desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E o versículo 10, e eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Mais uma vez, nós precisamos entender aqui a crença e o costume deles. Primeiro, eles acreditavam que Elias podia aparecer a qualquer momento a qualquer pessoa. Lembra? Outros sabiam que Elias, então, ele podia aparecer, desaparecer, e eles foram orientados, agora depois de ter essa informação, esse pensamento, eles foram orientados que não deveriam contar nada para ninguém, que o Filho do Homem, ele vai ressuscitar logo mais.
Mas peraí, o judeu ele crê ressurreição, ressuscitar, alguns nem acreditavam, mas a maioria eles entendiam que essa ressurreição era no fim dos tempos, é só lembrar lá de Daniel capítulo 12, versículo 2. Então eles estavam falando, peraí, o camarada ele é o Messias, primeiro ele diz que é o Messias, e ele fala que vai sofrer, que vai morrer, e agora ele fala então que vai ressuscitar, vai ressuscitar nos últimos dias, então como que é o Messias? Está vendo a confusão que está ficando na mente deles? O que Jesus está falando não está batendo com o que eles achavam que ia acontecer. Jesus estava dizendo que a revelação sobre a sua glória deveria acontecer somente depois de uma missão cumprida. Isto é, morto, rejeitado, ressuscitado. Como nós dissemos, os discípulos estavam confusos. Como pode o Messias libertador morrer e ressuscitar só depois? O mestre, então, a ideia, o mestre vai morrer e ressuscitar junto com todos os outros. Isso não bate com as expectativas do judeu. Antes de eu continuar, por que teve que ter esse episódio, esse fato, essa transfiguração, meus irmãos? Esses 3 homens seriam o quê? Vamos lá. Seriam testemunhas na frente, mas eles seriam sim, João Capucci disse ali, pilares. Pedro, João, até os seus últimos tempos, alguns dizem que ele morreu em 96. Tiago. São pessoas fundamentais e com toda certeza eles vão trabalhar com os outros discípulos. Mas Jesus estava fazendo o que com esses homens? Treinando-os, capacitando-os a enxergar, a crer no que ele mesmo estava dizendo. Acho que isso acontece com nós hoje. Acontece conosco. Muitas vezes, o plano de Deus, ele não faz muito sentido para a nossa vida. O Senhor diz que me ama. O Senhor diz que me salvou. Que quer o melhor para a minha vida. Mas olha o quanto que está acontecendo de sofrimento na minha vida. Olha só, as coisas não estão dando certo. Eu faço tudo o que o Senhor fala que é para fazer. Eu sou então honesto, trabalhador. Eu canto ao Senhor. Eu busco ser uma pessoa íntegra. E o que mais aparece na minha vida? O plano do Senhor parece que não faz sentido. Interessante isso. Porque muitas vezes entramos em confusão sobre o que Deus quer para nós. Quando estamos, de alguma forma, com uma fé abalada, o plano se torna cada vez mais confuso. E as pressuposições podem nos desviar, ou melhor, nos fazer duvidar da palavra do Senhor para a nossa vida. Não são poucas as vezes que nos aconselhamentos as pessoas chegam com definições que não são encontradas nas Escrituras. Que muitas vezes são consequências ou oriundas de um pensamento humanista de nossa época. O pessoal que estava hoje na minha classe, Teologia de Gênero, o que nós estávamos... Como que vai construindo um pensamento individualista, olhando só para o eu, e isso começa a nos trazer dúvidas sobre o que Deus quer para a minha vida. Então, como eu disse, muitas vezes as pessoas chegam assim, mas o Senhor não quer que eu seja feliz? Como que pode ser o plano desse para a minha vida? Pressuposto equivocado.
como que chama aquele negócio no YouTube? Eu vi um videozinho no YouTube, bem interessante. É chinês. Então eu vou tentar falá-lo como eu lembrar aqui. Dizem que tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro tinha um cavalo. E esse cavalo fugiu. E aí chegou uma senhora para ele e disse assim: nossa, como você é uma pessoa azarada, perdeu o cavalo. Ele simplesmente respondeu: talvez. No outro dia, esse cavalo retornou para a fazenda com mais 7 cavalos selvagens. Dessa mulher: nossa, como você é um camarada de sorte. Daí ele respondeu: talvez. O filho dele, então, subiu um desses cavalos selvagens, caiu, quebrou a perna, fratura exposta. E a mulher disse: nossa, como você tem azar. E como se trata de um provérbio chinês, de uma história chinesa, a China entra em guerra e o exército vai até as fazendas recrutar os jovens, e na hora que chega lá, aquele filho está com a perna quebrada, e aí ele não é escolhido para ir para o exército, para a batalha. E aí a mulher diz: nossa, como você tem sorte. E aí tem mais, só que eu não lembro todas. Mas o que a gente quer mostrar aqui? O plano de Deus, quem sabe é o Senhor. Momentos difíceis, momentos bons, vão existir. Tanto agora quanto depois. Talvez hoje seja um momento de tristeza, amanhã seja um momento de alegria, mas o que cabe a nós? Simplesmente obedecer o que Jesus nos diz. Seguir o exemplo do Senhor. Então, cabe a nós adorar o Senhor, obedecendo, assim como Jesus fez. E aí nos versículos, então, de 11 a 13, nós temos, novamente, o Senhor Jesus ensinando, levando eles a entenderem corretamente, trazendo, então, uma solução para aquela confusão. Versículo 11 diz assim: e lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 12. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Jesus está mostrando a incoerência aqui, né? E aí o versículo 13. Mas eu lhes digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Então, primeira coisa, o judeu ele acreditava que antes do Messias iria quem? O Elias, o profeta Elias, preparando, avisando, restaurando todas as coisas. Só lembrar de Malaquias capítulo 4, versículo 5, que diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Os discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam buscando respostas para a confusão que estava acontecendo. Então quando ele pergunta: não é, mestre, não tem que vir o Elias? Não dizem isso, não é necessário. E aí Jesus até, ele mostra a incoerência. O Elias vai restaurar tudo, e depois o Messias vai vir e vai sofrer. Não bate. Então eles estavam acreditando no quê? Uma coisa que não é verdadeira. Jesus, ele entende a confusão na mente desses discípulos, até mesmo o ponto de que Elias restauraria tudo. Não é essa a ideia. Jesus ensina então que Elias, inclusive, já veio. E aí a gente já sabe, ele está ligando a João Batista. Elias já veio. E eles fizeram o que com esse Elias? Mataram. Fizeram tudo o que ele quiser. Ouviram o Elias? Que aqui eu estou falando de João Batista? Não. Então, a mesma coisa seria feita com o Messias. E aí Jesus coloca as coisas certas. Não é o que dizem, é o que realmente é. Então, no final, o que
Jesus está mostrando é que o plano de Deus, mesmo com sofrimento, seria o quê? Concluído. E aqui a ideia de vencedor. Deixando bem claro que a vitória não estava no aspecto terreno, como eles estavam acreditando, nesse Messias libertador, militar, mas sim no aspecto espiritual, celestial. Jesus, então, ele venceu. Nós já sabemos, a morte, o poder do pecado, o maligno, pronto, você pode pensar nessas coisas. Mas principalmente Jesus implantou a salvação daqueles que pertencem ao reino de Deus. Contudo, como é difícil, pense bem, como é difícil vermos a vitória em meio à dor e injustiça hoje. Às vezes ficamos cegos. Como é difícil ver a glória de Deus quando o mundo ele nos machuca. Como é difícil esperar até que a manifestação da glória de Deus, o dia do Senhor, seja vista em toda a terra. Então, como é difícil. Só é possível para quem? Para aqueles que sabem quem é Jesus e dão atenção ao que ele diz. Então, confiar na palavra do Senhor nos traz a capacidade de suportar qualquer tipo de dor ou sofrimento. Quando eu ouço o Senhor Jesus, ouvir é só de entrar aqui e sair ali, não é isso? Não. Quando eu ouço o Senhor, presto atenção no Senhor, eu consigo viver e esperar até o dia do Senhor. Assim, meus queridos, eu quero concluir da seguinte forma. Quem viu, viu, né? Quem não viu, verá. Contudo, hoje, nós podemos falar de outra forma. Você já viu a glória do Senhor? Se você é salvo em Cristo Jesus, é porque você foi alvo da graça e, logicamente, entendendo essa glória de Cristo. Você consegue entender essa glória? Você consegue entender o plano de Deus que vai muito além do que nós pegamos, sentimos, o que nós conseguimos enxergar? Vai muito além. Então, eu teria que perguntar para você, o que muda a sua vida saber que Jesus Cristo, e como provado aqui, é Filho de Deus? Aquele que é o Senhor, resgatador. O que muda na sua vida? O que muda na minha vida? O que muda? Saber que Jesus é o Messias. Eu vou mudar a minha pergunta. O que mudará a sua semana depois de escutar tudo que você acabou de escutar? Vai mudar o quê? Pastor, eu já sou salvo, eu sei. Eu já sou uma pessoa íntegra. Legal. Mas eu quero saber que toda vez que nós somos expostos à realidade do Senhor, e hoje nós estamos sendo chamados a atenção sobre isso, tem que mudar alguma coisa. Não dá para ficar na frente, enxergar, perceber, ou melhor, dar ouvidos e não mudar nada na nossa vida. O que você vai deixar de fazer por causa de Cristo essa semana? Você vai deixar de ser talvez desonesto? Você vai deixar de gritar com a sua esposa ou com o seu esposo? Você vai deixar de assistir alguma coisa ou escutar alguma coisa por causa de Cristo? O que você vai deixar de fazer porque você ama o Senhor e viu a glória dele?
Ou eu posso mudar mais uma vez a minha pergunta e dizer: o que você vai assumir essa semana por causa do Senhor Jesus, por saber que Ele é o Messias? O que você vai assumir? Você vai assumir o que Ele realmente diz? Ser representante dele? Revelar a sua glória? Pregar o seu evangelho? Ou será que foi apenas mais um domingo? Que talvez de forma mecânica, rotineira, veio até aqui, cantou ao Senhor, até gostou da música, falou é verdade, mas não mudou nada. Será que precisa vir uma nuvem, cobrir esse auditório e ter aquela voz: obedeçam o que meu filho diz? Ou será que o fato de você ter o Espírito Santo, conhecer a verdade, ter a sua mente regenerada, é o suficiente para transformar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas? O que precisa, meu irmão? O que precisa? O que será essa semana na sua vida? Mais uma semana cheia de coisas, correrias, problemas, dificuldades, sobrevivendo? Ou será uma semana que vai revelar aquilo no qual foi revelado a você, ou seja, a glória de Deus? Vamos orar.